Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É uma imensa satisfação poder encontrar com vocês de novo. Chegou aí a nossa esperada sexta-feira, dia abençoado do Senhor, que o Senhor preparou para que nós pudéssemos voltar aqui a nos reunir, a estudar a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, já vai transmitindo aí também, repassando esse link para todo mundo, para que a gente possa estar junto em mais uma sexta-feira abençoada. Sexta-feira essa onde o Senhor aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui. Obrigado, Senhor, por essa chuva, obrigado, Senhor, pelo calor do dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Antes de tudo, vamos orar, vamos nos colocar em oração para que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez e que o Espírito Santo de Deus tome o lugar principal, fazendo-se presente em nosso meio. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, glorificando o Teu santo e poderoso nome e clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, ó Deus, que nos dê a sabedoria, que traga a nós, ó Pai, a presença do Espírito Santo, para que juntos nós possamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Entra, ó Pai, nessas sinais que serão enviados, que ele possa chegar em cada casa, transformando cada vida, transformando cada lar, cada história, Senhor, atingida pelo poder de Deus, possa ser impactada, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua palavra não sai, ó Deus, não sai daí dos céus para aqui a terra, sem que ela tenha um objetivo e um porquê. Nós muitas vezes não vamos saber ou entender o porquê, mas já glorificamos ao Senhor, a Deus, porque eu sei que esta live vai chegar aonde ela tem que chegar, vai chegar no coração que ela tem que atingir, e o Senhor, a Deus, soberanamente fará a transformação em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Bom, antes de tudo, já dar os nossos recados. www.guardiõesdaarca.com.br. Lá nesse site você pode achar os links para o nosso podcast, que é o podcast No Caminho. Se você olhar aqui, você tem o Guardiões da Arca e aqui do lado você tem o podcast No Caminho. O podcast No Caminho são áudios curtos, áudios da Palavra do Senhor, que diariamente às 6h30 da manhã são postados, trazendo um incentivo, trazendo uma orientação, trazendo uma palavra transformadora, trazendo um algo. E graças a Deus temos ouvido alguns testemunhos, temos, pela misericórdia de Deus, chegado não só no Brasil, mas fora do Brasil com a palavra do Senhor. E você também pode ser um instrumento para transmitir a palavra do Senhor, simplesmente compartilhando o site, compartilhando o link, ouvindo pelo podcast. Cada vez que você ouve pelo podcast e dá um likezinho, ou transmite, ou passa ali para alguém, você está sendo um instrumento de Deus para que a palavra do Senhor possa chegar e transformar mais uma vida. Seja você também um instrumento da palavra do Senhor. Ouça lá o podcast No Caminho e abra lá o site www.guardiõesdaarca.com.br e também lá tem os estudos escritos e algumas outras coisas lá que o Senhor preparou para nós. As nossas fotos belíssimas, as agendas que nós vamos fazendo, para você que gosta de acompanhar, vai A estar lá gente vai também. atualizando aos pouquinhos, né? Tem bastante coisa para colocar. Estamos trabalhando, estamos lá em construção. Também, se você precisa fazer uma obra, se você precisa fazer uma reforma aí no seu escritório, na sua casa, no seu comércio e precisa de uma orientação de um profissional, você pode procurar lá a arquiteta Márcia Tomita. Ela está lá em Santa Isabel e você pode achar ela pelo 99714 1324. 9714 1324. Arquiteta Márcia Tomita. Se você optar por fazer ali a tua obra, optar por fazer a tua transformação e precisar de um andaime, de uma betoneira, de uma compactadora, de uma furadora, de uma furadeira maior, de uma britadeira, enfim, de uma série de equipamentos para facilitar ali a tua vida na tua obra, você vai procurar a Sanisa Locação de Equipamentos. A Sanisa está lá em Santa Isabel, na Avenida Coronel Bertoldo, Bertoldo. ao lado do batalhão. E em Igaratá, você vai achar a Sanisa em
Igaratá, ela fica na Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, 255, lá no centro. Sanisa, o que temos lá na Sanisa de importante? Na Sanisa tem caminhão-pipa também. Precisou lá de encher a tua piscina, precisou de encher a tua caixa d'água. Caminhão-pipa é com Sanisa. Nos telefones, 94016-2595. isso aí. Sanisa, locação de equipamentos e água de caminhão-pipa. Também, como último recado, a gente tem, se você precisa de um souvenir, de um presente, de que tem a ver com a palavra do Senhor, uma Bíblia, um livro, uma camiseta, aqueles panfletinhos para evangelismo. Você vai Folheto, procurar né? o Wesley lá na Sal da Terra, na loja Sal da Terra. Está lá na rua José Basílio de Alvarenga, número 52. José Basílio de Alvarenga, número 52. Aqui próximo ao shopping, ao centro de Arujá, no shopping Cinerama, box número 10. Você também pode falar com ele no 97584-4469. 97584-4469. Loja Sal da Terra. Só mostrar o trabalho que o Wesley fez na minha Bíblia. Eu mostrei semana passada, mas para quem não viu, ele reformou minha Bíblia, gente. Ficou muito chique a minha capa de Bíblia. Ó, cheia dos brilhos. Pensa num trampo top. Olha aí, ó. Olha os relevos. Dobra Olha deita um pouquinho para ver o detalhe o detalhe aqui do acabamento aqui da beirinha. Coisa linda de Deus. Precisa dar aquela reforma naquela Bíblia que se já caiu da Arca de Noé algumas vezes. Procura o Wesley, que ele também faz grandes reformas, faz um trabalho excelente aí, tá? Que Deus nos abençoe e que nós possamos, então, vir ao que viemos, que é estudar a palavra do Senhor. Há algumas semanas a gente iniciou aí uma série de estudos onde estamos falando sobre Jó e sobre a vida de Jó, as lições que Jó tem nos ensinar como personagem e tudo que ele foi passando. Falamos um pouquinho sobre um overview ali do livro, dá uma passada rápida no livro. Semana passada falamos um pouquinho sobre o personagem Jó. E hoje também vamos falar um pouquinho sobre um personagem importante do livro de Jó e que também nos ensina muita coisa, que é deixa eu mudar aqui, realidade de Satanás, que é um personagem que está lá presente no livro de Jó. Vamos começar aí o nosso passeio pelo texto de Jó, no capítulo 1, verso de número 6. Jó, capítulo 1, verso de número 6. Devolve meu caderno para cá. Caderno. O caderno de oração? Sim. Jó 1:6. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante do Deus eterno, e no meio deles veio também Satanás. Eu me lembrou bem aqui, se você está conosco, sabe de alguém que precisa de uma oração, ou você mesmo precisa de uma oração, coloca aí no chat para que a gente possa ver, para que a gente possa conversar, para que a gente, no final, tenha tudo anotado aqui e possamos orar uns pelos outros, assim como a Bíblia nos ensina. Então, o texto começa dizendo: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E quando Deus fala, ou a palavra fala sobre essa questão de Satanás ali, está dizendo que, segundo as Escrituras, Satanás ele é um ser real, ele existe, ele está lá, portador de personalidade. E só venceremos a ele com armas espirituais que o Senhor vem trazendo para nós. Ele é um ser real, ele existe, ele foi citado por Deus e que para vencê-lo nós precisamos das nossas armas espirituais. O objetivo geral do nosso bate-papo de hoje, dessa lição, é destacar que Satanás ele não é um ser autoexistente, mas um ser criado e que a sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Satanás existe? Sim, Satanás existe. Ele não é um ser que, assim como o nosso Deus, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele foi em algum momento criado. Mas o importante é entendermos que a ação de Satanás, ou a ação do inimigo, ela não se sobrepõe à ação do Deus Todo-Poderoso. Quais são os nossos objetivos hoje na nossa lição? Objetivos específicos da lição. O primeiro objetivo é explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que mostrar alguns atributos de Satanás que revelam quem ele é. Afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. E sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó que não foram alcançados. Vamos lá, começando. Uma das constatações que o leitor chega após ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ok? Ele é um ser real e todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Uma coisa que é importante a gente ter em mente, e muitos de nós, é não subestimar. Satanás, ele existe, Satanás, ele faz bem o trabalho dele e ele só acha espaço se nós não fizermos bem a nossa parte, aquilo que nós temos que fazer. Portanto, vamos abordar nessa lição algumas questões relativas a essa existência de Satanás a partir do contexto apresentado aí no livro de Jó. O ponto central dessa lição é: o diabo ele é um ser espiritual, mas não é autoexistente. Vamos lá no nosso primeiro tópico sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás. O livro não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real e destaca algumas características da natureza de Satanás. Como descrito aí em Jó 1,6, o diabo ele é um ser espiritual, encontra-se na mesma categoria dos anjos, apresentado no texto pela expressão os filhos de Deus. Quando o texto de Jó apresenta ali o diabo chegando ali diante de Deus, ele cita como quando os filhos de Deus vieram diante do Senhor, veio também Satanás. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à nossa dimensão natural, mas à sobrenatural. Veja só o que diz o livro de Jó no capítulo 1, agora no verso de número 7. O Eterno perguntou: De onde você vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Ele é um ser espiritual, porém ele consegue passear pela terra, por aqui ou por ali. Ele não é onipresente como o nosso Deus, mas ele consegue se deslocar em velocidade ultra, super, mega, supersônica, a fim de dar uma volta ao redor do mundo rapidamente. Ele pode ouvir, ele pode falar, ele pode argumentar, mas ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não pode todas as coisas. O único que pode todas as coisas, é completamente onipotente, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Falibilidade. Paulinho tá Glória a Deus. Pai, Senhor Paulinho, Deus abençoe. com Louvado uma seja o nome do interrogação aqui Senhor. na falibilidade. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho mais sobre a falibilidade do homem, o quanto somos falíveis, como temos a possibilidade de não de falhar. E isso é a coisa que a gente mais sabe fazer, falhar. Satanás ele é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado da natureza espiritual, ele não é autoexistente, ao contrário, completamente ao contrário de Deus que criou todas as coisas. Um anjo se tornou Satanás e ele teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo, ele foi um anjo bom como os demais. Vamos lá em Jó, capítulo 1, verso de número 12. O Deus Eterno disse a Satanás:
Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Também, Então, pode continuar. então Satanás saiu da presença do Deus Eterno. E também no verso 2, no capítulo 2, no verso de número 7. Aí Satanás saiu da presença do Deus Eterno e fez que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. No primeiro texto, nós vimos que Satanás ele é uma criatura e não um criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Apenas o que Deus permite, apenas o que Deus deixa fazer. Eu costumo dizer que Deus nunca perde o controle de nada. E por não perder o controle de nada, em alguns momentos passamos por determinadas situações onde parece não ter saída, onde parece não ter condições de achar uma saída. Mas neste momento, onde você estiver perdido, sem saber o que fazer, o que falar, ou sem ver uma luz no fim do túnel, saiba, Deus está no controle de todas as coisas. O diabo, ele pode fazer muitas coisas, mas não pode fazer todas as coisas. Um ser dotado de personalidade é uma das características, um dos atributos do Satanás. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. Ele fala, possui capacidade argumentativa, como diz o texto de Jó, no capítulo 1, entre os versos 9 e 11. Satanás respondeu: Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, ou à sua família, e a tudo o que ele tem. Abençoa tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que mais tem cabeças de gado. Mas se tirasse tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. Olha só, cheio de conversa, de conversa, o Satanás ele age como um advogado. Eu costumo dizer que todos os dias, quando acordamos, estamos debaixo de um julgamento. E para que haja um julgamento, são necessárias três peças importantes: um advogado de acusação, um advogado de defesa, um juiz. Nesse argumento ali que o Satanás apresenta diante de Deus, ele se coloca como um advogado de acusação, como o acusador, que é uma das funções, uma das atribuições ou um dos atributos de Deus. Esse é um dos atributos do diabo, que é ser o acusador, trabalhar como o acusador. E nesse texto a gente pode ver ele fazendo e completando essa função de acusador. A mesma característica, essa característica de ser argumentativo, aparece nos textos de Mateus, no capítulo 4, entre os versos 1 e 11, ou Lucas, no capítulo 4, entre os versos 1 e 13. Vamos ler Mateus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então, em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou na parte mais alta do templo. Então disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui de cima, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isto se você se ajoelhar e me adorar.
Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Deus, o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Mais uma vez, Satanás se apresenta nessa sua forma argumentativa. E sempre quando eu vejo esse texto da tentação de Jesus ali no deserto, me vem uma cena, pois em uma das tentações, Satanás ele traz Jesus até o pináculo, até o ponto mais alto do templo e cita a palavra para o próprio Jesus. Veja só, se ele está tentando argumentar, ele está tentando enganar ao próprio Jesus, usando a palavra, como ele também não pode fazer isso conosco? Aí eu abro um parêntese, existem hoje, infelizmente, muitas pessoas usando a palavra de Deus, argumentando através da palavra de Deus, como eloquentes argumentadores, mas que usam a palavra de Deus de forma completamente errônea, conduzindo o povo de Deus a tomar atitudes fora do contexto da palavra de Deus, assim como o diabo ali em Mateus, no capítulo 4, entre os versos 1 e 11, tentava fazer o próprio Jesus se prostrar e adorá-lo, tentava fazer o próprio Jesus tomar atitudes que iriam contra a palavra de Deus. Mas a reação de Jesus é a mesma que nós temos que ter, é a mesma que nós precisamos ter quando deparados, quando de frente, quando indo de frente contra situações parecidas com essa, com argumentações que muitas vezes tentam se basear na palavra, mas nos desviam da palavra, pois a resposta de Jesus diante da argumentação do diabo foi: mas também está escrito. Mas para que nós possamos responder com tanta ênfase, com tanta direção quanto Jesus fez, há uma necessidade. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. E este é o objetivo desses estudos que acontecem às quintas ou sextas-feiras. Nós estamos aqui com emissários da palavra do Senhor, tentando de alguma forma fazer com que essa palavra chegue até você. E não se engane, o maior beneficiado dessa live não é você, sou eu. Pois no dia em que eu paro para ler, em que eu paro para preparar essa palavra, eu tenho recebido de Deus a graça do Senhor de entender e de compreender e de ter a capacidade de passar para você. Estou ajudando, tento ajudar a você a conhecer esta palavra, tento ajudar a você a ter esta arma, a ter empunho essa arma que é capaz de desviar todos os intentos de Satanás. Esta é a arma importante, o conhecimento da palavra, para que quando o diabo vier na sua face argumentadora, tentar dar aquele conversinha, tentar dar aquele chavequinho, e muitas vezes essa voz é interna, dentro de nós mesmos. Quantas vezes pessoas em depressão tentam, mas eu vou me matar, e daqui a pouco daí aquela, mas também está escrito que a Deus pertence a vida, só Ele é o dono da vida e da morte. Quando vem aquela tentação de xingar alguém, de fechar alguém, vem a palavra, mas também está escrito: darei a outra face. Quando nós somos confrontados pela argumentação de Satanás, a resposta e a arma que nós temos que dar mas também está escrito. Mas para que eu saiba o que está escrito, é necessário que eu leia a palavra, é necessário que eu estude a palavra, é necessário que eu mergulhe na palavra dia após dia. O livro de Satanás, no livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó e isso faz dele um ser extremamente perspicaz. O diabo deve saber quem você é. Ele sabe o que você está fazendo. E ele sabe exatamente como argumentar para... sabe quando ele sabe dar aquele chutinho na canela? Ele sabe aonde dói em você. Ele sabe onde o seu coração é atingido. Ele sabe onde a sua mente é atingida. E a única forma que nós temos de combater a Satanás é blindar a nossa mente através da palavra de Deus,
assim como Jó faz, assim como o livro de Jó nos mostra ele fazendo. Para sintetizar esse primeiro tópico, onde nós falamos aqui um pouquinho sobre quem é o Satanás ali destacado, o diabo, ele é um ser espiritual, criado e dotado de uma personalidade perspicaz que tem conhecimento do que se passa aqui na Terra e do que se passa em nossas vidas. Antes de passar aqui para o segundo tópico, quem está conosco hoje? A Madalena Souza está assistindo. Paulo Roberto Magalhães está com a gente também. Por enquanto, só esses dois. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tá aqui a Darcy Nunes, aparece aqui para mim. Por que no seu aparece 11 no meu não? O Ricardo Vieira e a Patrícia Ferreira. A Amália Fernandes também passou por aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para o segundo tópico do livro de Jó e as obras de Satanás. A dor e o sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano, como ele diz ali em Jó 1,12. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras e da natureza do diabo. É da natureza do diabo provocar dor, sofrimento aos seres humanos. O diabo, um ser perspicaz, um ser que conhece a terra, um ser que tem capacidade de se deslocar aí em grande velocidade pela terra, assim como os anjos, que é um ser criado, não é um ser onipotente, não é um ser onipresente, mas é um ser esperto, perspicaz, com conhecimento, argumentativo e que sabe aonde a tua canela dói, para poder dar aquele chutinho perfeito aí na tua canela. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo ainda infligiu com uma doença que o fez padecer de dor e isolar-se de todos. A segunda face ali de Satanás, além de perspicaz, de inteligente, é acusar. Ele inflige dor, ele traz doenças, mas uma das principais coisas que o diabo sabe fazer é te acusar. O diabo ele é capaz de infligir dor, sofrimento, mas não é só isso, ele também te acusa. Veja só o que diz o texto de Jó, no capítulo número 1, nos versículos 10 e 11. Preste bem atenção no argumento que Satanás usa. Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem. Abençoa tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Ele chegou em Deus e falou: duvido que você tira tudo de Jó. O Jó só tá te servindo porque você cobre tudo, porque você dá tudo para ele, porque ele é um homem abençoado, a família é abençoada, os negócios são abençoados, tudo está abençoado, pois só para... Este é o padrão de Deus para mim e para você, que a nossa família seja abençoada, que os nossos negócios sejam abençoados, que tudo que nós tocarmos prospere, porém, o argumento do diabo contra isso é que a fé de Jó era uma fé interesseira. Qual é a nossa fé? Nós frequentamos a igreja ou vamos na igreja só quando a casa está caindo? Só quando estamos com dificuldade? Ou porque precisamos de algo? Ou porque queremos algo? Ou fazemos troca com Deus o tempo todo? Oramos por troca? Senhor, se o Senhor fizer isso, eu o servirei. Vou dar o dízimo porque Ele dá 100 vezes mais. Se esse for o teu objetivo, o argumentador Satanás vai ter razão. E se ele tiver razão, a casa caiu para nós. Imagine só se ele tivesse razão nessa acusação contra Jó. Se sem ele ter, Jó não tinha uma fé interesseira, Jó não tinha uma fé interessada, mas este argumento que Satanás mostra nos demonstra
que a nossa fé não pode ser uma fé interesseira, uma fé que busca a Deus só porque eu preciso de algo ou porque eu quero algo, mas uma fé pura e genuína, que acredita num Deus que tudo pode e que tudo faz. Também faz parte da natureza de Satanás tentar as pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou sabeus e caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Veja só os versículos 12, 14, os versos 12, 14 e 17, que é uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. De qual versículo? Ou de qual capítulo? Não, é no Jó 1, mas vamos. Jó 1, 12, 14 e 17. No 12. O Deus Eterno disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça mal nenhum a ele mesmo. 14. Chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali, perto. 17. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os encarregados e eu só consegui escapar para trazer a notícia. Primeiro, Satanás intenta trazer sofrimento colocando Deus, ou tentando colocar Deus contra Jó. Depois ele usa sabeus e caldeus, antigos povos nômades, para roubar as coisas de Jó e para matar a família de Jó. E assim também como está lá em 1 Crônicas, no capítulo 21, no verso de número 1, Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer um recenseamento. ele tentou ou levou Davi a fazer algo que não era da natureza de Deus, não era o que Deus queria. E muitas vezes nós estamos nessa situação, sendo tentados a tomar decisões ou a fazer coisas ou a tomar caminhos que não são os caminhos de Deus para nós. E estamos dando ouvido a que voz? Estamos tomando a decisão a partir de qual balizamento? Através da voz que nós ouvimos dentro de nós ou através daquilo que a palavra diz? Em muitos momentos, a palavra ela é confrontadora. Nós temos uma série de vontades, uma série de quereres muitas vezes, mas quando a gente para confrontar ou para comparar aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu pretendo fazer, com aquilo que a palavra do Senhor diz para ser feito, uma coisa não bate com a outra, uma coisa não encaixa com a outra. E neste momento de optar, nesse momento de fazer a opção por aquilo que eu acho, por aquilo que a minha mente ou meu coração está mandando eu fazer, e aquilo que a palavra do Senhor manda fazer, o que faz a diferença entre aquele que prevalece, aquele que não prevalecerá, aquele que será vencedor como Jó, aquele que não será vencedor como Jó, é qual opção, qual voz foi ouvida. A voz de Satanás, às vezes na nossa mente, às vezes no nosso coração, às vezes num amigo, às vezes numa amiga, dando conselhos que só Jesus na causa, ou a palavra do Senhor. Coloque a palavra do Senhor como prioridade. E se assim fizer, assim também acontecerá na sua vida como aconteceu com Jó. Sintetizando o tópico número 2, o livro de Jó apresenta as obras de Satanás representadas pela dor, sofrimento, acusação e tentação. As funções nas quais o Satanás é bom em fazer, ele sabe fazer e faz muito bem. Ele traz para nós dor, seja física ou e principalmente a dor mental, a dor espiritual. Uma das coisas que nós temos visto acontecer muito nos últimos momentos são os dois maus do século, né? A depressão e a ansiedade, que são maus, na sua grande maioria, causados por sofrimento, dor, acusação e tentação. Nós mesmos nos acusamos, nós mesmos somos tentados a tomar decisões errôneas,
isso traz a nós sofrimento e dor. E quando nós tomamos decisões erradas, ou vivemos em acusação, muitas pessoas, eu tenho visto muitas pessoas afrontadas por acusações internas, ou até por outras pessoas acusando, mas dando atenção, dando ouvido a essa acusação. E sendo tentadas a tomar decisões erradas, a falar coisas erradas, a pensar de formas erradas, a tomar atitudes erradas. E por isso nós temos visto cada dia mais se desenvolvendo a depressão e os atos de ansiedade. Tome cuidado. Satanás tem feito bem o trabalho dele. Faça bem o seu para que nós possamos ser vencedores em nome de Jesus. Antes de eu passar aqui para o terceiro tópico, se você está precisando de uma oração, se você sabe de alguém que precisa de uma oração, se você conhece alguém que precisa de oração, coloca aí o seu pedido de oração, para que juntos nós possamos orar uns pelos outros aqui no final desse estudo, no final dessa live. Já estamos indo aqui para a última parte. Eu quero colocar agora nesse domingo, nós teremos as eleições, que o Espírito Santo de Deus possa guiar o povo de Deus, o povo que tem a sabedoria vindo dos céus para fazer as escolhas corretas. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos e ouvidos e tudo que está oculto, tudo que está escondido, tudo que está enegrecido pelas mentiras ou pelos argumentos ou pelas tentações de Satanás seja revelado antes da sua escolha no domingo. Que o Espírito Santo de Deus possa te guiar e que você faça uma boa escolha. Domingo é dia de mudar a situação do teu município, escolhendo bem o seu vereador e o seu prefeito. Não use os seus critérios de escolha, use os critérios que o Espírito Santo de Deus e que a Bíblia, que a palavra do Senhor te traz para escolher. Eu coloco aqui o meu pedido de oração pelas eleições de domingo. Amém. Faça aí o teu pedido, faça a tua consideração, para que juntos nós possamos orar uns pelos outros. Para finalizar aqui o nosso estudo e irmos aqui para o terceiro tópico destacado aqui no nosso estudo de hoje, vamos ver o ocaso de Satanás. Mais uma palavra bonita, né, Paulinho? Depois da falibilidade, vamos agora para o ocaso de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado no sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó, o estudo também é Cultura. Cultura. Carlão é cultura. Glória a Deus, aleluia. Falibilidade, ocaso, só coisa chique hoje. O livro de Jó retrata de forma nítida qual será o ocaso final de Satanás, qual será o fim final. A vitória de Jó foi uma derrota para o Satanás. Apesar dele ir lá diante de Deus, fazer toda a argumentação, fazer toda a parte dele, fazer bem feita a parte dele, trazer, depois que Deus permitiu, então vai lá e toca, vamos ver se a fé dele, de Jó, é realmente interesseira, pode ir lá, faz a tua parte. Ele fez, tocou na família, tocou nos bens, tocou na saúde, e ainda assim Jó, graças a Deus, lá no final, depois de passar por alguns capítulos de dores, de passar por alguns capítulos de questionamentos internos, de passar por alguns capítulos de confrontamento, no final das contas, lá no versículo 42, Jó teve tudo de volta, tudo que o diabo achou que tinha tomado, Deus restituiu a Jó e dobrado. Porque o padrão de Deus para mim e para a sua vida, coloca isso na cabeça, o padrão de Deus para mim e para a sua vida é o padrão de Jó 1 e o padrão de Jó 42. Que nós sejamos abençoados, que estejamos com uma família estabilizada e tranquila, estejamos com os nossos negócios estabilizados e tranquilos e estejamos com a nossa vida espiritual e sacerdotal estabilizada e tranquila. Este é o padrão que Deus tem para nós. Pelo contrário, o padrão que Satanás tem para nós é o padrão de dor, sofrimento e tentação. As armas que nós temos para combater é a palavra do Senhor.
o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer que Jó blasfemasse. Jó passou por dores? Passou. Passou por tentações? Passou. Mas ele passou. E durante todo o período, apesar de ter questionamentos, apesar de ter os amigos ali ajudando a questionar, quando confrontado pela realidade de Deus, quem é Deus na vida dele, ele não blasfemou em nenhum momento. E lá no final, a gente sabe o que aconteceu na vida dele. Bênçãos e glória. Aleluia. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou e Deus nunca te abandonou. Deus está contigo. Deus está sentado do seu lado aí na sua sala. Não sei qual é o teu estado hoje. Se você está no estado original da criação, como Jó 1, um estado abençoado, onde a sua família está tranquila, onde seus negócios estão abençoados, onde a sua vida sacerdotal está tranquila, ou se você está nesses capítulos centrais, passando pela tentação, pela prova. Mas uma coisa eu tenho certeza e posso afirmar, que levando ali o contexto de Satanás, o ocaso dele é que você seja vencedor. Você é mais que vencedor. Você terá uma vida abençoada. E se você está passando por capítulos de dores, pode ter certeza absoluta. O capítulo final ainda não foi escrito. O capítulo final será exatamente como o capítulo de Jó, onde nós, eu e você, vamos sorrir juntos, comemorando e vendo que Deus é bom e que o diabo não pode nada, em nome de Jesus. Amém? Quem crê, manda um eu creio aí, dá um glória a Deus e de pé aí, igreja. Glória a Deus. O livro, ele tem um início dramático e um final apoteótico na vitória de Deus. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou lá no finalzinho, no Jó 38, no verso de número 1. Depois disso, do meio da tempestade, o Deus Eterno deu a Jó a seguinte resposta. Aí já vai o 2. É para ler o 2? Pode ir. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Dali para lá, Deus grandioso e maravilhoso começou a mostrar quem ele era. Até então, o Jó conhecia um Deus e ouvia falar. Eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo, mas mesmo assim eu vou servi-lo. Mesmo assim eu vou abençoar os meus filhos, eu vou orar pelos meus filhos. Mas depois de passar por todo esse período de doenças, de perdas, de situações difíceis, a partir do verso de número 38, quem aparece como personagem central, quem aparece como personagem de destaque é o próprio Deus, mostrando que ele é Deus, que ele é grande, que ele é poderoso, que ele pode todas as coisas, e começa a demonstrar aí depois nos textos para Jó o que ele queria dizer. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, conforme lá em Tito 2:11, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. E se você está passando por uma situação de dor, uma situação difícil, tenha certeza, Deus está aqui para falar para você hoje. Está chegando, seja o nome do Senhor. Coloca aí o teu pedido de oração. Vamos orar uns pelos outros. Eu coloquei aqui o meu pedido de oração pelas eleições de domingo. E você, precisa de uma oração? Faz o teu pedido. Vamos orar uns pelos outros. Vamos fechar aqui o nosso estudo e vamos orar uns pelos outros, assim como a palavra do Senhor nos ensina. E vamos ver grandes bênçãos do Senhor vindo sobre todos nós. Para finalizar,
e sintetizando o último tópico do nosso estudo, o livro de Jó mostra indiretamente o ocaso do diabo e, ao mesmo tempo, diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó e o seu despertamento espiritual. Para concluir, o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. Ele existe, sim. E a partir da revelação divina na história bíblica. Desta forma, Satanás ele é um ser dotado de personalidade, ele possui grande conhecimento, age com perspicácia, não deve, portanto, ser ignorado. Nós não podemos ignorar quem é Satanás. Ele é esperto, ele é perspicaz, ele é argumentador, ele fala internamente e externamente através de outras pessoas e através de nós mesmos, da nossa consciência, muitas vezes. Aquela imagenzinha onde tem lá no Pica-Pau o anjozinho e o diabinho, ela é muito mais real do que nós imaginamos. Em todo momento nós estamos ouvindo vozes. Só que nós temos a capacidade de sintonia, de sintonizar. Assim como eu costumo dizer que o mundo espiritual ele se comporta muito como um rádio. Num rádio você tem a escolha de sintonizar um pancadão ou uma música suave, uma música que te alimente, uma música que traga palavras abençoadas, ou uma música que te traz alegria. Você é quem escolhe o que quer ouvir. Assim também é no mundo espiritual. É você quem escolhe aonde você quer sintonizar essa voz. Se você está sintonizado na voz de Deus, através da palavra, através da oração, através do jejum, através das armas de Deus. Essas são as armas de Deus. Oração, é verdade. Ao Senhor. Se você se sintonizar nessa voz, a voz que você vai ouvir vai te dizer o caminho a seguir para o final, para Jó 42. Se você preferir ouvir a voz de Satanás, é só não estar conectado à palavra do Senhor, é só não estar conectado àquilo que Deus tem para dizer. E para finalizar, todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, em 1 João, capítulo 5, verso de 18. 1 João, capítulo 5, verso 18. Onde o apóstolo diz... Estava no título que eu tinha aberto. 1 João, lá no finalzinho da tua Bíblia, em 1 João, capítulo 5, verso 18, diz a palavra do Senhor para nós. 1 João 5. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o diabo não pode tocar neles. Tá entendendo, meu filho? Tá entendendo, minha filha? Deus te guarda. Deus te livra. Deus está conosco em todo o tempo e nunca perdeu. Só um lembrete aqui. Minha mãe entrou atrasadinha, ela falou que não sabia que seria hoje. Os nossos estudos são todas às quintas, e quando a gente não faz na quinta-feira, é na sexta-feira. Por isso que a gente trocou, porque se tiver algum imprevisto, alguma coisa na quinta, como já aconteceu da internet, está muito ruim aqui em casa, a gente fez na sexta-feira. Então, a gente deixa a sexta para segundo plano, casos de emergência. E ontem a gente não fez a live porque... Fizemos 10 aninhos de casadinhos. Glorificado seja o nome do nosso Deus. E é um dos motivos de oração de hoje. Orando por esta bênção, por essa vitória, por esses 10 anos onde o Senhor esteve conosco, não perdendo o controle de nada e nos ensinando dia após dia sobre o que Ele tem para nós. Uniu os nossos propósitos e estamos aqui juntos no propósito dEle e pela glória de Deus. Amém? Oremos. Quais são os pedidos que temos hoje? Que a gente vai orar pelo Davi. Minha mãe também pediu, mas eu já tinha marcado aqui antes dela.
que ele sofreu um acidente de carro, o carro capotou 3 vezes, ele estava internado na UTI com coágulos no cérebro, e agora minha mãe colocou aqui que ele já saiu da UTI, porém tem que continuar contido lá, sedado, né, deve ser, pois ele está agitado e não está assimilando as coisas. Então vamos orar pelo Davi. Ele é filho da Vilma, vizinho da minha mãe. Amém. Vamos ver mais um milagre, E como aí, vimos na vida do Cauê. Cauê. Vamos também Foi acidente de agradecer. carro também. Vamos orar também pela vida do Cauê, agradecendo por esse milagre que foi testemunhado e pelo qual você orou também e viu Deus fazendo grandes milagres na vida do Cauê e da família Ah, Crejoína. quero pedir oração também pelo Beto. Ele é um mecânico daqui de Arujá. A gente conheceu ele, cuidou do meu carro lá. E ele teve Covid e hoje eu conversei com ele, ele está se recuperando, mas ele ainda está sentindo bastante os efeitos que ficaram, né, os posteriores da Covid. Então, pela recuperação do Beto também. Amém. Vamos orar então pelo Beto Mecânico, vamos orar pelo Cauê, agradecendo pela vitória, vamos orar pelo Davi, que está ali saindo da UTI. Vamos orar pela vida. Se você está chegando agora e precisa de uma oração, coloca aí o teu pedido de oração. Nós vamos orar uns pelos outros, como a palavra do Senhor nos instrui que oremos uns pelos outros. Eu queria orar também pelo casamento do casal Edileia e Davi, que estão passando ali por uma crise no casamento, e que a bênção que está sobre o meu casamento possa ser levada pelo Espírito Santo de Deus até a vida da Edileia e do Davi, que a graça do Senhor esteja sobre eles e que nós possamos ver a vitória do Senhor, assim como o livro de Jó nos demonstra. Amém? Oremos então. Aqui a tia Beth, Dona Eliana lembrou aqui para orar. A tia Beth, louvado Recuperação da seja tia o nome do Beth. Senhor. Também foi Covid e ainda não está recuperada totalmente. Amém. E se se essa live chegar em você depois e você precisar de uma oração, também coloca aí e em nome de Jesus oraremos uns pelos outros. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai amado e todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus, entramos na tua presença, louvando e agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder aprender um pouco mais da tua palavra. Leva, Senhor, essa palavra para onde ela tiver que ir e fala aos nossos corações. Nos demonstra, ó Deus, que o Senhor é Deus em nossas vidas. Colocamos estas orações diante de Ti, Senhor, já glorificando e agradecendo ao Teu santo e poderoso nome pelas grandes vitórias e os grandes milagres que poderemos ver, Senhor. Oramos, ó Deus, pela vida do Davi. Sim, meu Pai. Pai, que ele possa ser completamente restituído, Pai, dessa situação pela qual eu creio que o Senhor o levou. Em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar naquele quarto, Deus. Sim, meu Pai. Não com um sedativo dado por homens, mas com um sedativo espiritual. Que a alma dele, ó Deus, possa ser sedada pelo Espírito de Deus. Que o coração dele possa ser apaziguado em nome do Senhor Jesus. E também que o coração dos familiares, ó Deus, possa ser levado ao Senhor a se conectar ao Senhor. Pai, entra naquele quarto, transforma aquela vida. Entra, Senhor, nas familiares, ó Deus, e leva, Senhor, pessoas, ó Deus, com a tua palavra até aquela família, Senhor. Eu não os conheço, não sei, ó Deus, se servem ou não servem ao Senhor, mas o Senhor os conhece e se trouxe, ó Pai, esse nome até aqui, para que nós orássemos, ó Deus, é porque grandes coisas o Senhor tem para fazer no seio da família do Davi, Senhor. O Senhor não perde o controle de nada, Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu peço, médico dos médicos, rei dos reis, Senhor dos exércitos, entra naquele quarto, envia os teus anjos e leva a cura, Senhor, à vida do Davi e a família do Davi seja impactada, Senhor, pelo poder e pela graça do Espírito Santo, Senhor. Dá também ousadia, Senhor, a dona Eliana, para que ela possa ir até aquele hospital e profetizar, ó Pai, na vida do Davi a vitória. Dar um abraço, Senhor, na mãe do Davi, na Vilma, mãe do Davi, Senhor, para que ela possa, Senhor,
teus anjos é, para cuidar. levar a tua palavra, levar o teu abraço, levar, ó Pai. Proclamamos ousadia, Senhor, na vida da dona Eliana, em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do seu nome. Oramos, ó Deus, pela vida do Beto, mecânico, Senhor, aqui de Arujá, que foi acometido, Senhor, pelo vírus da Covid e tem sentido, Senhor, as consequências, ó Pai. Mas eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Restaura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, arranca, Senhor. Sim, papai, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Seu fôlego de vida. Sim, Deus. Em nome de Jesus, traz a restauração, traz o poder, traz a glória, traz a bênção. Em nome de Jesus, eu creio, Deus, na tua vitória e na tua restituição, Senhor. Agradecemos, ó Deus, em oração pela vida e a restituição na vida do Cauê, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por ter ouvido as nossas orações. Obrigado, ó Deus, por ter ouvido os nossos clamores, ó Deus, e poupado a vida do Cauê, Senhor. Pai, o Senhor tem grandes projetos na vida da família Crejuíno, Senhor. Entra, Senhor, com teu poder. Toca na vida do pai, do avô dele, do Carlão, Senhor. Para que em nome de Jesus, ó Pai, haja uma restituição de fé na vida do Carlão, Senhor. Ele precisa ser tocado e eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor tem um plano maior, Deus, para a vida daquela família. Que o Cauê seja envolvido neste plano e que todos possam ser restituídos em fé para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo grandes coisas na vida, Senhor, de todos, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos, ó Deus, pelo casamento da Edileia e do Davi, Senhor. Pai, o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos, ó Deus. Ó Pai, eu conheço o Davi há muitos e muitos anos. Nunca tive, ó Pai, um relacionamento muito próximo com o Davi. Mas sei, ó Deus, que em toda a vida, em todo o caminho da estrada dele, ele andou margeando a palavra do Senhor, ó Deus. Ele esteve próximo à palavra do Senhor. Acredito, ó Senhor, que durante essa história, durante esse caminho todo, em alguns momentos ele esteve mais firme, em alguns momentos ele esteve mais fraco. E agora, Senhor, ele está sendo acometido, ó Senhor, e levado a ouvir a voz do Satanás, a ouvir a voz e os argumentos de Satanás, ó Pai. Visita aquela casa, visita aquele casal. Coloca, Senhor, a sabedoria da mulher sábia que edifica o lar sobre a vida da Edileia, Senhor. E tira, Senhor, todo o demônio tentador que tem falado, ó Pai, nos ouvidos do Davi. E tira também, a tua palavra diz, ó Deus, que conviver com uma mulher reixosa é como conviver com uma goteira d'água. É como conviver com algo que traz, ó Pai, enfurecimento. Traz, ó Senhor, a esposa a sabedoria. Traz, ó Pai, o amor até a vida do Davi. E que em nome do Senhor Jesus nós possamos ouvir boas notícias da restauração desse casamento ainda nas próximas semanas, para a honra e a glória do nome do Senhor. Oramos a Deus pela vida da tia Beth. Oramos a Deus pela completa restituição e restauração da saúde, da mente. Não permitimos, ó Deus, que Satanás venha tocar o coração com qualquer tipo de ansiedade ou de sequela, Senhor. Que a mente dela seja completamente restituída e que em nome do Senhor seja glorificado na vida da tia Beth, Senhor. Oramos também, ó Deus, pela vida da minha prima Letícia, que esteve internada, que esteve acometida ali, ó Deus, de um transtorno mental. Mas eu creio, Deus, que o Senhor é Deus dos deuses, é Rei dos reis, é médico dos médicos, é Senhor dos senhores. Visita, Senhor, também a mãe dela, a Rita, o Zé, padrasto dela, Senhor, que aquela casa, aquele casamento possa ser restituído também para a honra e a glória do seu nome. Louvamos o teu nome, Senhor, e oramos a Deus pelas eleições que acontecerão, ó Pai, nesse final de semana. Cremos, ó Deus, que o Senhor pode direcionar as coisas para que o seu nome seja glorificado. Direciona, Senhor, o teu povo. Que o seu povo se posicione, que o seu povo manifeste a tua vontade, que o seu povo seja completamente levado a votar em pessoas, ó Deus, que tem o coração comprometido com o Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa terra. Começa, Senhor, aqui pelos municípios e estende essa bênção, Deus, para todas, ó Pai, as esferas governamentais deste país e deste mundo. Assim eu creio, em nome do Senhor Jesus. Oramos também por Israel.
proclamamos a bênção do Senhor sobre a cidade santa, pois de lá veio, Senhor, a restituição em nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por essas orações. Obrigado, Deus, por estes milagres. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Assim nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A Vilma, mãe do Davi, tá assistindo a gente. Vilma, creia, tenha total crença que o Senhor não perdeu o controle de nada. Veremos e ouviremos grandes testemunhos sobre as vitórias que o Davi vai ter e as vitórias e as transformações que a sua família vai ter através dessa situação. Creia, firme-se em fé. Se não sei se você frequenta ou não uma igreja, mas se não frequenta, procure e frequente, não porque você necessita, porque você está precisando agora, mas porque esse toque, o nome do Davi chegar até aqui para ser orado, é porque Deus tem algo especial na tua vida e na vida do Davi. Creia, tome posição em nome de Jesus. Bom, como nós fazemos em todas as semanas, ergue a tua mão para cá. Aleluia. Ergue a tua mão para cá e repete comigo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu o rosto sobre nós seu rosto sobre nós e nos dê a paz. e nos dê a paz. Deus abençoe. Até a próxima semana. Em nome de Jesus. Próxima semana, Nossa, tanta câmera. o drama de Jó. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau.